Oi, gente, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem, familiares de vocês também. Peço desculpa aí de antemão se tiver algum barulho, algum gato miando, né? Gravar em casa tem essas coisas. Mas enfim, a gente não vai dar continuidade ao ERG por enquanto, tá? Então, a aula de hoje, na verdade, eu vou terminar com vocês a primeira apostila, tá? Então, como vocês conseguem ver aqui, eu vou falar do reino protista, das algas e dos protozoários, tá? Vamos começar. O reino protista, ele é um reino de seres eucariontes que podem ser uni ou pluricelulares. Então, eles podem ter uma célula ou várias células, tá? Eles podem ser autotróficos ou heterotróficos. O trófico vem de alimento. Então, o auto é aquele que se autoalimenta, que produz o seu próprio alimento. E o heterotrófico, hétero significa diferente. Então, é aquele que se alimenta de outro, tá? De outro ser vivo. E vocês vão ver que ao longo, então, do slide, eu vou colocar alguns comentários, alguns textos maiores, que isso aqui para vocês, logo quando acabe a aula, vocês parem, dêem uma lida, assim, no slide, tá bom? Bom, esse primeiro comentário que eu coloquei é sobre o quê? Pensa em alga e protozoário, são seres bem distintos, né? Que um grupo, o reino protista é um grupo que pega alga e protozoário, será que a alga não seria mais perto de planta? Não, tá? O que acontece? O reino protista, ele não é um reino que a gente fala que é monofilético. O que é isso? Que tem um ancestral em comum. Você deve ter aprendido isso, provavelmente o José deve ter falado. O reino protista, na verdade, ele é polifilético, porque eu tenho as algas, que têm uma origem, e eu tenho os protozoários, que têm outras origens, tá? Tem outra origem. Outro ancestral em comum. Então, a gente fala que os protistas são os seres eucariontes, que não são as plantas, nem os fungos e nem os animais. Então, por isso que a gente coloca em protista, alga e protozoário. Tudo bem? Bom, a gente começa então a falar das algas, tá? As algas são esses protistas autotróficos, então eles fazem fotossíntese. Temos os unicelulares e os pluricelulares, como eu falei. Então, aqui eu trouxe bem aqui no canto a imagem, então, de uma alga unicelular, tá? E aqui, então, uma alga pluricelular. As algas unicelulares são o que a gente fala que formam o fitoplâncton, né? Todo mundo já ouviu falar. Tranquilo? E eu vou dar um detalhe aqui para essa célula, tá? O que tem nessa célula? Essa alga aqui, unicelular, ela na real é um tipo, que a gente vai ver daqui a pouco, que se chama dinoflagelado, tá? Por que tem esse nome? Porque tem dois flagelos aqui, tá vendo? De dois flagelados do flagelo. Nessa célula eu tenho um vacúolo, aqui um vacúolo, tem uma porção bem grande, tá vendo? De cloroplasto, tem um complexo de Golgi, tem um núcleo, tem uma mitocôndria. Lembrando, né? É uma célula eucarionte, tem tudo, então, que a gente espere que tenha numa célula eucarionte. E a gente tem a reserva, tá? A reserva, a gente vai ver que algumas algas têm reservas diferentes, mas no geral é grão de amido, tá? É o tipo de reserva desses seres. E eu tenho essa estrutura aqui, que eu marquei, que é o pirenoide. O que é esse pirenoide? O pirenoide, ele é uma região que é diferenciada, tá? Tá vendo que ele é bem maior aqui em relação a esses grãos de amido, porque ele é o centro de formação de amido, tá? Então, ele é encontrado em algumas algas, principalmente nas algas verdes,
e nos antóceros, que são plantas no grupo das briófitas, tá? Que é logo, então, o primeiro grupo que foi para a Terra, né? Que, então, forma o grupo de plantas. Tudo bem até aqui? Então, unicelulares, pluricelulares. Todo mundo fazendo fotossíntese. As algas, então, aí, como eu falei, né? Aqui eu já escrevi um texto bem grande para vocês lerem com calma. E aí eu vou pontuando algumas coisas nesse texto, tá? Então, já falei que são unicelulares, pluricelulares, vivem em ambientes de água doce, água salgada ou em alguns lugares de terra úmida, tá? Mas as algas, mesmo aquelas pluricelulares, elas não têm tecido organizado, tá? Então, a gente fala que tem estruturas que lembram folhas e caules, que são chamados de talo, mas elas não são igual às plantas, tá? Não chegam a ter. Mesmo lá nas briófitas, que ainda não tem um tecido formado, mas tem células especializadas, tá? Esses organismos, eles todos são fotossintetizantes, então eles têm clorofila A e algumas clorofilas acessórias, B, C e D. Daqui a pouco eu vou mostrar uma tabela para vocês explicando mais detalhadamente. Tem alguns pigmentos, outros pigmentos, né, que são importantes. A fucoxantina e a fucoeritrina. Então, por que eu marquei aqui, ó, tá vendo? Fucoxantina, eu marquei esse xantina com uma cor meio pardo, amarronzada. Por quê? Quando as algas, elas têm uma grande quantidade de fucoxantina, elas têm uma cor parda, amarronzada, tá? E aí, daí que vem as algas pardas. E o ficoeritrina, quando a alga, então, tem um pigmento, mais pigmento de ficoeritrina, ela tende a ser mais avermelhada, tá? Lembra de eritrócito? Eritrócito não é Márcia? Então, o eritro vem de vermelho, tá? Então, eritrina. Bom, a parede celular normalmente vai ter celulose. Muitos têm outras substâncias, tá? A gente vai ver nessa tabela que eu falei. Pode ter o agar, pode ter o óxido de silício, que é a sílica, tá? Entre outras coisas, tudo bem? Como eu já falei, faz parte do fitoplâncton, né? Que é, então, quem vai fazer a maior concentração de fotossíntese do planeta Terra é o fitoplâncton. Tranquilo? Um comentário legal e importante. Existem biodiesels que eles são feitos a partir das algas, tá? Então, a gente fala da biodiesel, né? Biocombustível. Esses biocombustíveis, então, eles são uma boa alternativa para a gente deixar de usar os combustíveis fósseis, né? Porque eles não são bem renováveis. Aí já tem, né? A gente já tem outros tipos de biocombustíveis, seja do óleo de soja, da mamona, do milho, mas também vem crescendo ainda bem lentamente esse mercado de usar essas microalgas, né? Essas algas unicelulares. É uma vantagem esse tipo de método, porque eles conseguem, em uma área muito pequena, ter bastante algas, microalgas, porque elas são microscópicas. Só que ainda tem algumas desvantagens, né? Tipo, como não é tão investido, ainda o custo é muito alto, tá? Para fazer a produção desse biocombustível. E também as culturas podem sofrer invasão de outros patógenos, tá? E aí, então, né, acaba todo aquele cultivo. Tranquilo? Mas é importante vocês conhecerem, saberem que existe sim um biocombustível feito a partir das algas, tá bom? Os tipos de alga. Bom, a gente tem as algas verdes, tá? Primeiro, elas também podem ser chamadas de clorofícias, tá? Cloro de clorofila, tá? As algas verdes é o maior grupo de algas que a gente vai ver.
Então, tem tanto seres uni como pluricelulares. E são as algas verdes que fazem aquela associação com fungo. Lembram dos líquens? Os líquens, eles, então, são... Sabe quando você vai andando em algum lugar, assim, tem uma árvore, uma coisinha verdinha, uma coisinha branquinha na árvore? Aquilo é o líquen, tá? O líquen, então, ele é a associação mutualística de um fungo com uma alga verde unicelular, tá? O fungo, ele vai liberar moléculas para fotossíntese, né? Que ele está fazendo a decomposição ali da matéria orgânica, e as algas, então, vão realizar a fotossíntese dando energia, né? Então, tem essa troca aí mutualística. E os líquens, não sei se vocês já ouviram falar disso, que eles são bioindicadores da qualidade do ar. Então, nos locais que a gente tem o líquen, a gente consegue ver que ali o ar, ele tá bom, tá? Não tá tão poluído. E as algas verdes, elas também são bioindicadoras da poluição aquática. Então, onde a gente consegue encontrar alga verde, significa, então, que a gente tem uma menor poluição aquática. Tranquilo? São bioindicadores de poluição, tanto na água quanto no ar. As algas vermelhas aqui no meio, então, elas também são chamadas de rodofícios. Tá? As algas vermelhas, elas podem ser uni- ou pluricelulares. Tá? O interessante aqui, né, o que a gente pontua, é que a parede celular dessas algas, além da celulose, pode ter a carragenina, que é um polissacarídeo, que é usado como estabilizante de sorvete. Olha que legal. Polissacarídeo, lembrando então rapidinho, é um carboidrato, lembram? Que tem vários, então, sacarídeos. E aí é usado como estabilizante de sorvete. Um outro tipo também, talvez aqui alguém possa conhecer, que é o agar. Muitas pessoas veganas, vegetarianas, usam o agar no lugar da gelatina. Tá? Então, o agar, ele vai dar consistência àquelas culturas de bactéria, não sei se vocês já viram em algum lugar, em algum filme, assim, né? Aquelas culturas de bactérias e também alimentos, tá? Existem cremes, pudins, que já vêm com agar, e muitas das pessoas veganas, vegetarianas, compram agar e fazem lá, né? Para poder usar na receita, para ele ser, então, um espessante, né? Bom, aí eu me joguei um pouquinho pro canto para a gente falar, então, das algas pardas. As algas pardas, tá? Também são chamadas de feofícias. As algas pardas, elas são frequentemente marinhas, tá? E tem alguns tipos de clorofila. Clorofila do tipo A, C1, C2, além de xantófilas e carotenos. Lembra que eu falei lá da fucoxantina? E se a gente tem uma maior concentração de xantina, a gente tem, então, né, uma cor amarronzada, parda, tá? Então, aí vocês conseguem ver aqui embaixo, eu coloquei uma foto dela. Quando a gente tem essa cor castanha, porque tem um aumento, né, dessa fucoxantina, tá? E aí, então, por isso que ele fala que tem xantófilas. Xantófilas é um grupo de fucoxantinas, tá? E aí, então, aqui a gente pode ter aquelas algas que são gigantes e tal. Quem já viu Harry Potter, gosta de Harry Potter, se eu não me engano, tem no filme do Cálice de Fogo, o Harry Potter vai nadar lá, e tem tipo uma floresta de algas, assim. Se eu estiver falando coisa errada, errar o filme, alguém me fala. Mas se eu não me engano é isso, né? Que ele vai nadar e aí parece uma floresta, né? Porque são algas que chegam a vários metros de comprimento. Tá bom? Seguindo. Então, a gente tem mais um grupo de algas que são as diatomáceas. Olha que bonitas, né? Várias formas diferentes. Elas são unicelulares, a maioria delas é marinha,
né, de água salgada, e vão habitar águas frias, tá? Elas têm essas formas assim porque elas têm uma carapaça, tá? Que a gente chama de frústula. Essa carapaça, ela é constituída por dióxido de silício, que é a sílica, né? A sílica é muito usada para produzir o vidro, tá? E outros tipos de pastas também para polimento. A principal reserva dessas algas são óleos. Então, isso vai favorecer a flutuação, elas não vão ficar tão pesadas, tá? E aí, quando elas morrem, né, essas carapaças elas vão, então, ficando no fundo do mar e vão formar o que a gente chama de diatomita, tá? Se a gente olhar a areia da praia, ela é composta de vários tipos de seres, carapaça, enfim. Tanto que, em vários locais, eles usam a areia da praia como fonte de sílica mesmo para poder fazer o vidro, tá? Bom, seguimos. Os dinoflagelados, então, foram aqueles lá que eu mostrei a célula, né? Então, di é 2, flagelados porque eles têm 2 flagelos, tá? Eles vão ficar, então, no plâncton marinho, né? Tem mais espécies no plâncton marinho, mas também tem algumas espécies de água doce, tá? A maioria são unicelulares e com esses 2 flagelos, tá? Alguns têm um flagelo que é longitudinal e outro transversal, tá? Claro, né, o flagelo ele é responsável pelo movimento da célula, tá? Então, ele pode ter esse transversal, que é pelo movimento, e esse longitudinal, que pode ser da alimentação, tá? Os dinoflagelados, eles também estão muito ligados aos corais, tá? Então, o que é um coral? Já pensaram nisso? Um coral, eles são pólipos, né? São quinidários. E o coral, ele tem várias cores diferentes, são bem coloridos, bem bonitos, porque eles têm a associação de algas, dessas algas de dinoflagelados, com esses animais, tá? E aí, esses animais, nessa relação de mutualismo, é conhecido como zooxantelos, tá? É como a gente chama essa associação das algas com os corais. As algas, o que elas vão fazer? Elas vão garantir a nutrição, né? Porque ela está fazendo a fotossíntese. E os corais, então, eles vão proteger essas algas, tá? E aí, eu queria perguntar para vocês. Vocês já ouviram falar do embranquecimento de corais? O que é isso? Falando sobre o aquecimento global, mudanças climáticas, às vezes a gente acaba falando sobre embranquecimento de corais. Por que a gente fala que é um embranquecimento de corais? Porque essas algas, elas são muito sensíveis à mudança de temperatura. Então, quando a água do mar aumenta de temperatura, essas algas acabam morrendo, tá? E, como eu falei lá, né, falei há pouco tempo, são essas algas que dão aquela cor, né, aquele colorido, né, aquela diversidade de cores dos corais. Então, a gente acaba vendo só um esqueleto calcário que fica. Então, por isso que a gente fala que é um embranquecimento de corais, porque essas algas, elas morrem, tá? Outra coisa que está ligada aos dinoflagelados é a maré vermelha. Então, tem uma proliferação dessas algas que liberam até toxinas, né? E acabam matando muitos animais onde tem essa proliferação. Tá bom? Seguimos? Seguimos. Euglenófitas. As euglenófitas, né? Então, botei uma imagenzinha aqui dela. São seres unicelulares que são flagelados e a maioria é de água doce, tá? Euglenófitas tem uma coisa muito interessante. A gente fala que eles são
mixotróficos. O que é isso? Eles conseguem fazer tanto a nutrição autotrófica como heterotrófica. Ó, que legal. Só que aí o que acontece? Eles dão preferência ao heterotrófico, tá? Então tem uma preferência maior a se alimentar de outros seres. Mas se eu tenho uma carência nutricional, ele tem lá o cloroplasto e ele vai então fazer a fotossíntese, tá? Então, a preferência dele é ser heterotrófico, se alimentando de outros, mas se eu tenho uma carência nutricional, eu faço a fotossíntese, tá? E as euglenofitas são essas algas que não têm parede celular, tá? São as únicas que não têm. Bom, aqui eu vou mostrar para vocês a tabela que eu falei. Deixa eu me jogar aqui para baixo. Vou clicar aqui. Essa tabela aqui vocês vão ver que tem mais coisas, mais algas do que eu falei, tá? Então, aquelas lá são as principais, digamos assim, mas a gente vai ver todo mundo aqui, tá bom? Bom, vamos aqui de cima. Aqui tem um nome científico bonitinho, né? E o nome, então, é popular. Clorófita são as algas verdes, né? Elas podem ser unicelular ou multicelular, que é a mesma coisa que pluricelular. O tipo de clorofila A e B. Pigmentos acessórios, carotenos e xantófilas, tanto faz. Substância de reserva, amido e o componente da parede celular, celulose. Feofita, que são as algas pardas, são multicelulares, têm clorofila A e clorofila C, pigmentos, carotenos, fucoxantina e outras xantófilas, tá? Então, eu marquei aqui de novo que a xantina está ligada ao pigmento pardo, tá? O pigmento amarronzado. E o tipo de substância de reserva são óleos. O componente da parede celular. Então, aqui eu vou ter celulose e eu vou ter algina também. Rodófitas, que são as algas vermelhas, são multicelulares. A gente vai ter clorofila do tipo A e do tipo D, carotenos e ficoeritrina, tá? Substância de reserva, o amido. E componentes da parede celular. A gente pode ter a celulose com o agar e com a carenina. Carragenina. Carenina. Gente, se eu ficar meio lento aqui, é porque o computador é bem lento, né, coitado? Mas enfim, espero que o áudio esteja saindo bem, que vocês consigam me ouvir bem. Seguindo. Bacilariófita, que são as diatomáceas. São seres unicelulares, tem clorofila do tipo A e do tipo C, tem como pigmento caroteno, fucoxantina e outras xantófilas. Substância de reserva são os óleos, lembra? Já falei disso. E componente da parede celular, a gente tem o dióxido de silício. Crisófita, que são as algas douradas que eu não falei. São seres unicelulares, tem clorofila do tipo A, do tipo C. Tem como pigmento acessório caroteno, fucoxantina e outras xantófilas. Substância de reserva, óleos e o crisolaminarina, que é um polissacarídeo, tá? Componente celular, celulose e dióxido de silício. Agora eu vou me subir. Euglenófitas, que são as euglenas, né? Também, enfim, chamada assim. São unicelulares, tem o tipo de clorofila A e tipo B, pigmentos acessórios, carotenos e xantófilas. A substância de reserva é o paramilo. O paramilo, ele é
carboidrato muito semelhante ao amido, tá? E esse paramilo, ele só vai acontecer nas euglenofitas, tá bom? E não tem parede celular, como eu já falei. Dinofita ou dinoflagelados são seres unicelulares, tem clorofila A, tem clorofila C. Como pigmento acessório vai ter caroteno, peridina e adversas xantófilas. Substância de reserva, tanto o amido quanto óleos e a parede celular de celulose. Carofitas, que são as carofícias que eu também não comentei aqui, são multicelulares, tem clorofila do tipo A, do tipo B, pigmentos acessórios, carotenos e xantófilas, substância de reserva, amido, e os componentes da parede celular, celulose e carbonato de cálcio. Tá? Então, essa tabela aqui é mais para resumir, para que vocês consigam ver todas, né, as algas, tá? Ver o que cada uma tem, o que a outra não tem, tá bom? E antes da gente, então, entrar na reprodução das algas, eu tenho que falar das cianobactérias, tá? As cianobactérias, muita gente confunde e acha que são algas. Mas, na verdade, as cianobactérias são seres procariontes, tá? Do domínio eubactério. Vão ser encontradas em água doce, em água salgada e alguns ambientes úmidos, tá? Esse nome, cianobactéria, o ciano vem de azul, tá? Então, por isso que a gente consegue ver aqui essa cor azul, né, bem forte. Como são seres procariontes, a gente não vai ter um cloroplasto, tá? Então, dê uma olhada aqui na imagem. A gente não tem nenhum cloroplasto aqui, e o que a gente consegue ver aqui é o que a gente chama de lamelas fotossintéticas. O que tem nessas lamelas fotossintéticas? A gente tem clorofila A, um grupo de pigmentos acessórios que a gente chama de ficobilinas, onde eu tenho a C-ficocianina, então cianina de azul, a aloficocianina, também de azul, e C-ficoeritriba, tá? Além de carotenos e xantófilas, tá bom? Então, ela não é uma alga, ela é uma bactéria que faz fotossíntese, tá? Tem as lamelas fotossintéticas, tem clorofila A e tem vários pigmentos acessórios, beleza? Bom, essa trava. Bom, reprodução em algas, tá? Então, as algas, elas fazem tanto a reprodução assexuada como sexuada, tá? Então, a gente vai ter uma ordemzinha aqui pra gente falar. A reprodução assexuada nas algas, então, nas unicelulares, elas fazem fissão binária. Então, uma célula, né, que vai se dividir, então, em duas, vai fazer mitose. Tranquilo? Aí eu deixei também o textinho para vocês lerem com calma, tá? Mas eu quero que vocês, agora na aula, olhando aqui, olhem para a imagem. E as algas, então, são multicelulares, pluricelulares, elas vão, então, de forma assexuada, fazer um tipo de reprodução que a gente chama de produção de zoósporos, tá? Então, vamos olhar aqui. Eu tenho esse filamento aqui adulto, e aí vocês conseguem ver que em uma das células a gente tem uma diferenciação, tá? A formação desse zoósporo. Esse zoósporo, ele é então uma célula flagelada, tá? Essa célula flagelada, então, ela vai começar a se desenvolver aqui. Isso tudo por mitose, não tem meiose aqui não. Lembra? É assexuada, então todo mundo fazendo mitose. Ela vai começar, então, a se diferenciar. Essa célula vai ser liberada e vai nadar aí livremente, esperando, procurando um substrato, um local bom que ela consiga se fixar. Ela vai se fixar, tá? E vai começar a se desenvolver, né? Então, num filamento adulto, um filamento jovem, até depois, então, amadurecer para um adulto, tá? Então, essa célula é liberada,
pela mitose, ela é flagelada, ela procura um local de fixação e aí ela se desenvolve. A reprodução sexuada em algas, a gente vai ver primeiro, então, nos seres unicelulares, tá? Nos seres unicelulares, a gente tem, então, uma mulher aqui. Cadê a setinha? Tem 2 organismos adultos que são haploides, são N, metade do material genético, lembrando disso? E aí a gente tem a união sexual, que também pode ser chamado de singamia, tá? Depois dessa união sexual, eles são haploides, lembram disso? Eles vão formar, então, um zigósporo, que a gente chama. Aqui eles estão fazendo a fusão citoplasmática e aqui eles formam um zigósporo. O que é esse zigósporo? É um zigoto, 2N, e um envoltório aqui em volta desse zigoto. Tá? Isso tudo, então, é o zigósporo. O zigósporo, ele vai passar por meiose. Então, na meiose de uma célula, eu tenho 4 como resultado. Lembram disso? Então, 4, tá vendo aqui? Estão desenvolvendo 4. E quando essas 4, então, elas estão prontas, né? Elas vão ser liberadas no ambiente. Tá vendo aqui que elas são iguaizinhas, essas são iguaizinhas a essas aqui que são adultas, né? Elas vão se desenvolver então no ambiente e continuar o ciclo, tá? E nas algas multicelulares. Então aqui eu trago o exemplo da uva, que é o que o pessoal chama de alface do mar, lá em Itacoatiara tem bastante dessa alga mais comum. E aí, bom, vamos lá. Vamos aqui dessa parte aqui, desse início. A gente tem um esporófito diploide, tá? Esporófito, fito, sempre tá ligado à planta, lembra? Eu falei alga, não são plantas, mas acaba usando a mesma nomenclatura, tá? O esporófito, ele é diploide. Nesse caso aqui, ele é 2N. No caso dessa espécie, ser diploide é 26 cromossomos, tá? A nossa espécie é quanto? 46 cromossomos. No caso dessa espécie, é 26. Lá no esporófito, ele é diploide, algumas células vão sofrer meiose, tá? E na meiose, eles vão liberar esporos haploides, então que tem 13 cromossomos, metade do material genético do anterior, tá? Do esporófito. E aí, vamos jogar um pouquinho aqui pro lado. Esses esporos haploides, que são N, eles vão formar gametófitos haploides, que tem 13 cromossomos, tá? O gametófito, ele forma o quê? O gameta, tá? Só que aqui não vai sofrer meiose, porque já sofreu, não é? Aqui a gente, então, tem mitose, tá? Mitose e diferenciação dessas células. Essas células, então, que são os formadores de gameta, vão liberar os gametas, tá? A gente vai ter o que a gente chama de um gameta positivo e negativo, né? Então, como se fosse feminino e masculino. Vão se unir, né? Vão sofrer aí, passar pela fecundação, porque eles são também células iguaizinhas. Vão passar pela fecundação. Da fecundação eu tenho um zigoto, né? Que é 2N. E esse zigoto, então, vai encontrar um substrato e vai dar origem ao esporófito diploide, tá bom? Depois vocês peguem, deem uma lidazinha. Deem uma lida, uma olhada nessa imagem, tá? Tudo bem até aqui? Passamos, então, para os protistas heterotróficos, tá? Botei uns gifzinhos bonitinhos. Os protistas heterotróficos, eles são unicelulares, tá? Eles vão viver em água doce, em água salgada, em terra úmida, tá? Então, eles têm tanto alimentação por uma absorção e aí alguns poucos por ingestão. Então, como eu mostrei
esse protozoário aqui, tá vendo? Ele tem uma estrutura e ele consegue, então, captar o alimento e levar, então, para dentro da célula. Esse alimento, ele normalmente vai ser carregado pelo lisossomo, não é? E a gente vai ver também muitos protozoários que são parasitas, o que a gente vai dar maior enfoque aqui. Então, o parasita, ele vai absorver o alimento diretamente do hospedeiro, tá? Ele não vai precisar ir à procura desse alimento. Bom, os tipos de protozoário. Então, a gente separa o tipo de protozoário pela forma de locomoção, tá? A gente tem, então, 4 filos principais, né? São 4 filos, e a gente vai ver que ele está ligado à locomoção. Então, Sarcodina, que é risópoda, ele não tem uma forma, nem uma estrutura definida, tá? A locomoção é por meio de pseudópodes. Então, a gente tem a ameba, tá? Então, aqui em cima, tá aqui do meu lado, né? Tem a ameba. Tanto a ameba existem amebas de vida livre, como existem amebas que são parasitas, tá? Então, mais pra frente eu vou falar de uma que é parasita. A gente tem os esporozoários, que é do filo Esporozoa. Aqui o esporozoário, ele não tem uma estrutura locomotiva, tá? Eles são todos parasitas. Por quê? Porque eles são carregados, né? Eles são transmitidos por outros seres. Seja um vetor, no caso do Plasmodium, né? O causador da malária, onde o mosquito, então, que transmite, que leva ele, então, até um hospedeiro. Ou no caso do Toxoplasma gondii, que causa a toxoplasmose, então o cisto dele fica suspenso no ar e a pessoa então se infecta. Ciliados. Então, com esse nome, né, ciliados, cilióforas, eles vão se locomover pelos cílios, tá? Isso permite então que eles nadem bastante. A maioria deles é de vida livre. A gente vai ver aqui um macronúcleo e um micronúcleo. Então, quando eu falar da reprodução, eu vou falar dos ciliados, né? Vou falar do paramécio, tá? Então, essa célulazinha aí que vocês estão vendo, indicada pela seta. E, por fim, tem os flagelados. Então, que também é chamado de mastigófora, tá? Os flagelados, eles vão se locomover por flagelos, tá? Então, tem tanto espécies de vida livre, mas aí o que a gente vai falar mais, que vai dar maior importância, são os parasitas, tá? Como no caso do Trypanosoma cruzi, que está indicado aí do lado, que é o parasita da doença de Chagas. A fisiologia, então, desses protozoários. Aqui eu estou mostrando um paramécio, que é um protozoário ciliado, tá? Então, a gente vai ter cílios, báculo digestivo, um suco oral e uma citofaringe. Nossa, o que é isso? Um suco é uma reentrância, né? Uma entrada ali na célula. E uma citofaringe vai ser um caminho, né, que vai levar esse alimento até o lisossomo, tá? Então, isso aí tem nos paramécios. A gente tem um micronúcleo e um macronúcleo, tá? Quando eu falo da reprodução, a gente vai entender a importância desse micro e desse macro. E eu tenho um vacúolo contráctil. Então, esse vacúolo contráctil, ele está ligado à pressão osmótica, tá? Então, lembra que esses seres, eles ficam nadando, né? Paramécio, no caso, nada em vida livre em locais de água doce. Então, se a gente tem uma pressão osmótica diferente, ele consegue se adequar, né? Tanto para água ou para adicionar água, tá? Tudo bem? A reprodução. Então, a gente tem reprodução de forma assexuada, que pode ser a bipartição ou cissiparidade, o mesmo nome. Vocês já devem ter visto esses nomes em bactéria, né? E é quando, então, a gente tem, né, a divisão binária, né? Tem, então, a mitose e a divisão binária, tá? Também tem
alguns tipos de esporulação, né, que é liberação de fragmentos das células, né, formam pequenas células que se desenvolvem depois. E a maioria tem processos sexuados de reprodução, tá? Então, tem um tipo de reprodução que a gente chama de conjugação, que a gente vai ver aqui. Também existem a reprodução sexuada do Plasmodium, lá da malária, que a gente vai ver daqui a pouco. Bom, aqui eu trago imagens usando o paramécium como exemplo. Então, eu tenho a bipartição simples, né? Então, uma célula ela vai começar a se dividir por mitose e uma célula vai dar origem a duas células, tá? E eu tenho a conjugação. O que é a conjugação? A conjugação, então, vamos pegar aqui. Ó, tem dois paramécios aí nadando na vida. Um que tem o micronúcleo azul e outro que tem o vermelho. Eles, então, vão fazer a conjugação, a reprodução sexual. Então, eles se encontram, chegam pertinho do outro e tem a união desses paramécios. O que vai acontecer? Quando eles se unem, eles vão começar a fazer meiose nesses micronúcleos. Então, de um micronúcleo, eu vou ter 4 micronúcleos, tá vendo? Só que a gente vai ter a degeneração, tá? De alguns deles, de 3. E aí, teve essa degeneração e a gente vai ter a troca do micronúcleo, tá vendo? Um vermelhinho, ele foi para esse aqui, que era azulzinho, e um azulzinho foi para esse aqui, ó. Eu tenho 2 aqui, tá vendo? E aí eu tenho, então, um para cá e um para lá. Por que aqui tem 4 e aqui tem 5? Porque um micronúcleo já é o do próprio protozoário, e aí, então, ele vai fazer a meiose, tá? Então, aqui, trocaram. Quando eles trocam, tá vendo? Então, no final fica um com azulzinho e um com vermelhinho, um com azulzinho e vermelhinho. Eles vão trocar e esses micronúcleos vão sofrer uma recombinação, tá vendo? Vai sofrer uma recombinação. E aí, então, vai sofrer a mitose, tá? Então, ele vai, como se fosse uma fecundação, sabe? Tem a união das células e aí vai sofrendo mitose. Então, a célula, né? Então, o paramécio aqui saiu dessa reprodução, tá vendo? Ele ficou com o micronúcleo verdinho, que seria então a união desse azul com esse vermelho. Então, ele sofreu uma recombinação. Tudo bem? Teve uma troca de micronúcleos que se fundiram, fizeram mitose, e aí essa célula, essa nova célula, ela está recombinada, ela tem o micronúcleo tanto de um como do outro, tanto do azul quanto do vermelho. Tudo bem? Uma coisa que os protozoários fazem bastante, que a gente fala que é um tipo de reprodução, e é um tipo de sobrevivência, digamos assim, uma estratégia de sobrevivência, é a formação de cisto, tá? O que é um cisto? O cisto é uma célula especial de reprodução, porque ela vai conseguir suportar condições muito adversas, muito desfavoráveis, e ela consegue ficar num ambiente por muito tempo. Então, ela vai garantir a transmissão de um hospedeiro para o outro. Tá? Aqui eu trouxe 2 exemplos, trouxe a Giardia lamblia e o seu cisto, né? E trouxe a ameba, né? Que a gente vai ver daqui a pouco, e o seu cisto também. Conseguem ver aqui, olha, a diferença da célula para o cisto. Ela vai ter uma camada, né? Quase como se fosse um ovo, né? Então, uma camada protetora bem resistente, tá? Um adendo, eu acho a Giardia muito fofa e muito simpática, porque parece que ela tá sempre rindo pra gente, assim, fofinha, né? Enfim. Para relembrar, antes da gente começar a falar das doenças, tá?
O que é um agente etiológico? Um agente etiológico, ele é um patógeno que causa doença. Então, ele é um vírus, ele é uma bactéria. Eu dei um exemplo aí do HIV. O vetor, ele é um animal artrópode que é transmissor de um patógeno, tá? Eu dei o exemplo do Aedes aegypti, que é um mosquito transmissor do vírus, que é o agente etiológico da dengue, tá? Profilaxia, medida de prevenção. O hospedeiro intermediário e o hospedeiro definitivo. Vamos lá. O hospedeiro intermediário, ele é um organismo que tem a forma juvenil ou assexuada de um parasita. O hospedeiro definitivo, ele é um organismo, ele tem o organismo, no organismo dele, a forma adulta ou sexuada desse parasita, tá? Então, adulta ou sexuada, definitivo, intermediário, juvenil, larval ou assexuada do parasita, tá bom? Só para relembrar. Bom, então a gente começa a falar das doenças, tá? A primeira doença é a doença de Chagas. Tem como agente etiológico o Trypanosoma cruzi, que está aqui do meu lado, né? O Trypanosoma cruzi é então um protozoário flagelado, tá? Os sintomas, né, dessa... A gente vai entender mais quando ver o ciclo. Mas os sintomas é hipertrofia de órgãos. Então, o que é hipertrofia? São os órgãos aumentarem, tá? Então, principalmente coração, né? E o cólon, tá? Então, o intestino delgado e o intestino grosso, tá? O vetor é o barbeiro, tá? Então, eu trago aqui um nome aqui embaixo, né? Tem esse aqui é o Triatoma infestans, mas ele não é só ele, tem outros tipos de barbeiro, né? Barbeiro é um nome popular. E aí, como que é o modo de transmissão? Esse animalzinho aí, o barbeiro, né? Você tá lá dormindo e ele vai picar, porque ele precisa de sangue, né? Ele vai precisar do sangue, então ele vai te picar. Só que no momento em que ele tá te picando, ele precisa do quê? De aumentar o volume estomacal dele, né? Ter mais espaço no estômago para poder guardar esse sangue. Então, na hora que ele está se alimentando, ele também vai defecar. Ele tem mais espaço no trato digestório dele, né? Faz sentido. Então, ao mesmo tempo que ele está te picando, ele está defecando. Tá? E aí, se você tá lá de noite dormindo e dá uma coçada, né? Ou dá uma... Ai, isso. Então, as fezes acabam entrando pela picada, tá? Isso pode acontecer também com mucosa. Mesmo que você não coçar, você pode ter encostado nas fezes, passar na boca, no olho, tá? Isso também acontece com mucosa. Então, o parasita ele vai entrar pela pele, tá? Não tem... Presta atenção, gente. Isso às vezes cai em prova. Não tem parasita na saliva do barbeiro. Não tem. Só nas fezes, tá? Cuidado que isso cai. Tem outros tipos de modo de transmissão também, né? Se o pessoal falava bastante aí do açaí, batia tudo, porque ele acaba ficando, o barbeiro acaba ficando muito naquelas casas de pau a pique, que são de bar. Então, às vezes a pessoa pegava o açaí e batia tudo junto ali com o barbeiro junto, enfim. É claro que hoje em dia a gente já tem açaí pasteurizado e tal. A profilaxia, tá? Então, a prevenção é tratar os doentes e controlar o vetor, tá? Lembra, não sei se eu falei isso com vocês, mas sempre que eu tenho um vetor, a profilaxia vai ser controlar esse vetor, o controle desse vetor. No caso aí do barbeiro, como que eu vou controlar? Usar repelente, usar aquela tela mosquiteira também serve.
E tratar os doentes por quê? Porque se uma pessoa, por exemplo, eu tô com uma doença de Chagas, vem um barbeiro que não tem nada e vai me picar, ele vai adquirir o Trypanosoma cruzi. Então, uma pessoa doente, ela é, então, foco de infecção, tá? Agora, gente, antes de eu seguir pro ciclo, é muito importante que vocês vejam os vídeos desse ciclo, tá? Porque fica mais claro na nossa cabeça. Então, vocês podem tanto pegar aqui, pausar o vídeo agora, abrir o slide, clicar nesse link, ou já estar com a pasta de biologia aberta e lá vai ter o vídeo. Eu vou colocar o vídeo lá, baixado lá, e aí vocês vão ver o ciclo de vida do doença de Chagas, tá? Tanto o protozoário no inseto como no ser humano. Então, pause, vai lá ver. Já voltou? Então, vamos lá. Bom, vamos seguindo aqui pela ordemzinha. O inseto, ele vai picar e ele vai defecar ao mesmo tempo. Lembra que eu falei isso? E aí, então, a forma que a gente chama de tripomastigota vai, então, passar a corrente sanguínea. Tudo bem? Ó, vamos lá, forma tripomastigota. Essa forma tripomastigota invade células e se transformam em amastigotas, tá? Tem aí uma preferência, né? Normalmente por isso que dá uma hipertrofia do coração ao músculo do miocárdio, tá? Principalmente aos músculos. Então a forma amastigota, tá vendo essa fórmula aqui de bolinha? A mastigota vai começar a se multiplicar assexuadamente, tá? Fazendo mitose. E aí ela vai formar, então, a mastigota forma a forma tripomastigota, acaba rompendo essa célula, né? Destruindo essa célula, criando ali um local de necrose, né? De ferida. Bom, e aí essa forma tripomastigota vai ficar na corrente sanguínea, vai ficar reinfectando as células, e assim vai nesse ciclo, né? Vai ficar reinfectando. Se tem um barbeiro, então, que não tem, né, esse parasita, esse protozoário, e ele picar essa pessoa, ele vai, então, adquirir a forma tripomastigota, tá? A forma tripomastigota no barbeiro vai começar a se transformar em epimastigota. Nossa, esses nomes, meu Deus do céu, tem que lembrar isso. Eu nunca vi caindo, já vi caindo da malária e eu vou falar com mais detalhe. Mas aqui ainda tá tranquilo, ó. Tá vendo? Epi é sempre uma coisa que é de cima, não é? Sobre. O epimastigota, o flagelo dele não vem até aqui em cima, tá vendo? O cabelinho dele, digamos assim, né? O flagelo. Ele não vem até aqui em cima. Agora, já o tripomastigota, tá vendo? Vem quase até em cima, ó. Aqui. Quase até em cima, tá? Então, é assim que eu consigo diferenciar. Bom, e então ele vai se transformar nessa forma epimastigota no intestino do barbeiro, vai se multiplicar e aí vai então formar a forma tripomastigota que vai ficar lá nas fezes do barbeiro. E aí continua, né? Faz o ciclo tudo de novo. O barbeiro vai picar alguém, defeca e aí tripomastigota não entra a corrente sanguínea da pessoa. Tudo bem até aqui? Qualquer dúvida, gente, que precisar, comente lá no Google Classroom. Bom, aí aqui eu vou juntar algumas doenças que têm sintomas parecidos, tá? A giardíase, né, que é essa fofinha aí, ai que horror, né? É Giardia lamblia, né? Giardíase é o nome da doença. Os sintomas. Aqui um sintoma muito ligado ao intestino, tá? Então a pessoa vai ter dor abdominal, vai ter diarreia, tá? Intestino delgado também vai ter o quê? Má absorção, tá?
O modo de transmissão vai ser por água ou alimentos que estão contaminados com cisto. Tá? Então, o cisto vai estar lá, que é a forma, né? Então, desse ser que fica aí tranquilamente em ambientes desfavoráveis. Quando chegar no seu corpo, então, ele vai, né, dar origem, então, a giardia. A profilaxia. Então, sempre, gente, que está ligado à água e alimentos contaminados, a gente tem como profilaxia saneamento básico, medida de higienização de alimentos e consumir água tratada. Eu sei que isso parece muito longe para a gente que vive aqui, mas toda essa pandemia do coronavírus tem botado à tona que ainda quase metade da população do Brasil não tem saneamento básico. Isso é muito, muito grave, tá? Então, sempre que tem uma doença que a gente fala de alimento ou água contaminada com cisto, né, alimentos ou água contaminada, quando fala que a transmissão é fecal oral, é por causa disso, né, do esgoto, enfim, das fezes. Saneamento básico, tá? Porque esses cistos, eles vão sair, se você está infectado, eles saem nas suas fezes, tá? Então aí gera todo esse ciclo de reinfecção. Cuidar dos doentes também, óbvio, né? Porque o doente também, ele é o foco dessa infecção. Tranquilo? Amebíase. A amebíase é causada, então, por essa ameba, que tá aqui do meu lado, né? Que é chamado de entamoeba histolítica, tá? A pessoa também vai ter muita dor no abdômen, no aparelho gastrointestinal, então vai ter diarreia, pode ter sangue nas fezes ou flatulência, né? Gases. No corpo, a pessoa vai sentir fadiga, febre, perda do apetite, perda de peso, tá? O modo de transmissão. Ingestão de alimentos crus, como frutas, que não podem ter sido lavados com água local, podem ter sido lavados com água local contaminada. Então, ingestão de alimentos, ingestão de água contaminada, tá? A mesma coisa, tratar os doentes, porque os doentes são um foco de infecção. Eles estão liberando o cisto dessas ameba, da entamoeba histolística nas fezes. E saneamento básico, tá? Uma outra doença que é causada por protozoário, que está ligado aos mesmos cuidados, é a balantidiose, tá? Que é causada pelo Balantidium coli. Aí a gente tem o parasita e o cisto. O sintoma, a pessoa vai ter lesões no intestino grosso, então vai ter uma diarreia com sangue nas fezes, tá? O modo de transmissão, também ingestão de alimento ou de água contaminada pelo cisto, tá? Eu tenho ingestão de alimento e água contaminada, estou falando isso aqui 1000 vezes, não é? Saneamento básico, você higienizar tudo que você for comer, fruta, verdura, e higienizar com água tratada. Não adianta nada eu higienizar com uma água que tá esquisita, né? Uma água filtrada e tratar os doentes, porque eles liberam nas fezes, então, esse cisto. Tudo bem até aqui? Seguimos. Leishmaniose visceral. Então, aqui a gente começa a falar das leishmanioses, né? São duas. A leishmaniose visceral tem como agente etiológico a Leishmania chagassi, aqui do lado. Leishmania chagassi. E aqui embaixo é a forma do cisto. O vetor é esse carinha que está aqui embaixo, que é o mosquito palha, o mosquito bótomo, tá? Então, o mosquito palha é o nome vulgar dele, né? O nome popular. Os sintomas. A leishmaniose, ela normalmente está ligada a lesões, né? Quem lembra aí da leishmaniose de pele vai lembrar logo, que é o que eu vou falar depois. A pessoa que vai ter lesão no baço, no fígado, no rim, no intestino, a pessoa vai ter fadiga, a pessoa vai ficar mal, tá? O modo de transmissão. Sempre que eu tenho um vetor, vamos lá, eu meio que a regrinha. Eu tenho um vetor, o modo de transmissão é por esse vetor.
E a profilaxia é combater esse vetor. Tá? Lá no caso do barbeiro, o protozoário estava onde? Nas fezes do barbeiro. No caso de mosquito, aonde que vai ficar o protozoário? Na saliva do mosquito. Então, quando o mosquito vai te picar, ele vai transmitir pela saliva dele o protozoário, tá? Então, aqui a gente fala de picada do mosquito, tudo bem? Dá para não confundir. E, obviamente, tratar os doentes, porque esse doente, ele vai estar com a Leishmania chagas na sua corrente sanguínea. Um mosquito que não tiver contaminado, ele vai te picar e ele vai pegar, então, né, ele vai contrair a Leishmania chagas e vai aí continuar esse ciclo da doença, tá bom? A leishmaniose de pele, né? Então aí eu falei bastante dessas lesões, né? Então, enquanto a visceral, falando de víscera, são lesões desses órgãos, né? A leishmaniose de pele são essas lesões na pele. Eu trouxe algumas imagens até bem leves, tá? Tem imagens bem piores aí, mas eu não é muito minha vibe ficar mostrando essas coisas piores. Se vocês quiserem, vocês vejam depois. A leishmaniose é causada pela Leishmania brasiliensis, que é esse protozoário aqui. O vetor é o mesmo, tá? O mosquito Paleophlebottom. A transmissão, mesma coisa, picada do mosquito, né? Então, vai estar lá pela saliva. E a profilaxia, tratar os doentes e combater o vetor. Tá? A mesma coisa, vamos combater o mosquito e vamos tratar esse doente, porque esse doente é um foco de reinfecção. Tudo bem? Malária. A malária vai ser aqui uma das doenças mais importantes, né? Que mais caem nos vestibulares. A malária tem como agente etiológico o Plasmodium sp. Tá vendo aqui? O plasmódio, lembra que eu falei lá no início que ele é um esporozoário, né? Ele não tem uma forma de locomoção, ele é transmitido. Então, por isso que a forma dele é meio assim, meio uma coisinha, uma coisa oval. 3 tipos de plasmódio, então, vão causar a malária. Eu tenho o plasmódio vivax, plasmódio malari e o plasmódio falcíparo, a forma mais agressiva da malária, tá? O vetor é esse mosquito que está aqui embaixo, é o mosquito Anopheles, tá? É o gênero do mosquito. Quais são os sintomas da malária? Então, a malária, a pessoa tem acessos febris cíclicos, tá? Normalmente, dependendo do parasita, né, do protozoário que está causando, a gente consegue quantificar de quanto em quanto tempo eu vou ter esse acesso febril, tá? Pode ser de 48 em 48 horas, de 72 em 72 horas, ou totalmente irregulares e aleatórios, como acontece com o Plasmodium falciparum, tá? A gente vai ver no ciclo por que essa febre ocorre, tá? Mas eu já vou dar um spoiler, por quê? Esse textinho que eu coloquei aí, isso caiu no Enem. O Enem cobrou isso aí, tá? Então, o que acontece? A malária, ela tá ligada à hemácia. Não é? Vocês devem se lembrar disso. Quando tem a quebra da hemácia, liberando, né, mais essa forma parasitária na forma que a gente vai chamar de merozoíto, já vou explicar que forma que é essa, a gente tem a liberação desses parasitas e a liberação de hemozoínas, que é um tipo de pigmento das hemácias. Então, isso dá um alerta, né, para o nosso sistema imunológico. E aí o sistema imunológico vai fazer o quê? Vai te dar febre. Por quê? A febre, ela ajuda a desnaturar a proteína do patógeno. É claro que a gente não pode ter uma febre tão alta, senão a gente começa a desnaturar a nossa própria proteína. Isso o corpo não quer, tá? Então, a febre, ela é um tipo de recurso, digamos assim, do nosso sistema imunológico, tá? O modo de transmissão aqui vai ser a picada do mosquito, porque a gente tem um vetor. E a profilaxia,
tratar os doentes, né, porque eles são focos de infecção, e combater o vetor, tá? Quanto à malária, eu vou mostrar para vocês 3 ciclos, digamos assim. Vamos por partes. Deixa eu abaixar aqui. Bom, como todo mosquito, né, que a gente, como vocês devem ter visto aí com a Aedes, o mosquito, ele não se alimenta de sangue normalmente, tá? Então, eles são vegetarianos, digamos assim. Mas as fêmeas, quando elas são grávidas, elas vão se alimentar do sangue, porque tem uma carga nutricional muito maior, tá? Então, essa fêmea que está grávida aí, do gênero Anopheles, ela vai morder, né? Vai picar uma pessoa. Vamos aqui. Esse parasita, então, ele vai entrar, né, por essa picada, porque ele fica na saliva do mosquito, e ele vai, então, seguir para o fígado. Ele tem o que a gente chama de tropismo, né? Ele tem uma tendência a um órgão. Ele vai para o fígado, e lá no fígado ele vai começar a se desenvolver, ele muda de forma, até que chega um momento em que a célula, né, ele começa a se multiplicar, a célula está tão cheia que ela é rompida, né? Ela explode, ela se rompe. Esses parasitas, então, eles vão sair para a corrente sanguínea, tá? Aí no texto é escrito: um mosquito multiplica-se. Não é um mosquito, tá, gente? Pelo amor de Deus, não fui eu que fiz essa imagem. Não é um mosquito que se multiplica. Claro que o mosquito vai estar, né? Ela estava grávida lá, vai estar se multiplicando. Mas no corpo da pessoa não é um mosquito, né? É o parasita. Enfim. E ele vai, então, vai se liberar. E ele vai entrar nas hemácias. Tá? Então, essa forma parasitária entra na hemácia. Dentro da hemácia, começa a se multiplicar, tá? E ele muda de forma. E a hemácia é rompida quando tem, então, aquele acesso febril que eu falei. Quando a hemácia é rompida, esses parasitas, então, vão ficar, né, aí na corrente sanguínea. Se vem uma fêmea grávida lá do gênero Anopheles te picar, ela vai, sem nada, né? Se ela tiver sem o parasita, ela vai te picar e vai contrair o parasita. Tá? Deixa eu subir. Bom, temos aqui também um outro ciclo, tá? Eu indico fortemente que vocês agora pausem esse vídeo, cliquem, vão lá no slide, cliquem nesse link aqui, ou então abram, esteja com a pasta aberta de biologia e vejam um vídeo de malária e depois voltem, tá? Então agora pausem. Voltaram? Então tá, voltamos. Vamos lá. Vamos começar aqui sempre pelo 1. O ciclo da malária, vocês vão ver que que ele é maior do que o ciclo da doença de Chagas. Tá? Bom, a forma de esporozoito, né, foi essa forma que foi liberada dentro do mosquito, vai estar na saliva desse mosquito. Quando ele vai picar uma pessoa, ficou aqui esse cara, a forma de esporozoito vai para o hepatócito. O hepatócito cita célula hepato do fígado, então vai lá para a célula do fígado. O esporozoito na célula do fígado vai mudar de forma, vai virar o que a gente chama de merozoito. Esse merozoito, ele vai então formar um esquizonte. Esse esquizonte vai ser essa massa, não é? Onde eles vão ficar aí amadurecendo. Quando o esquizonte se romper, né, vai romper a célula, vai sair fazendo, né, rompendo tudo. E então esse merozoito, ele vai ficar, cadê a setinha? Ele vai para o sangue. No sangue, ele vai se encontrar, não é, com as hemácias, ele vai entrar nas hemácias. E aí ele vai dar origem ao que a gente chama de trofozoito imaturo, tá? A partir daqui vocês conseguem ver que tem 2 caminhos, não é?
Vou seguir esse primeiro caminho aqui. O trofozoito imaturo, ele vai amadurecer e vai dar origem, então, a um esquizonte, tá? Liberando mais merozoítos. Então, o que a gente tem aqui? Um ciclo de reinfecção, né? Esses merozoítos vão entrar em novas hemácias e a gente vai seguindo esse ciclo, e esse ciclo, e esse ciclo, tá? Então, a pessoa tem um acesso febril aqui, ó, bem quando eu tenho a liberação dos merozoítos nas hemácias, aí a liberação das hemosinas também, que é o pigmento que está nas hemácias, bem aqui. Tudo bem? O trofozoito imaturo, ele pode, né, desenvolver, então, um gametócito. O que é um gametócito? Cito de célula gameto de gameta. Então, uma célula de gameta. Esse gametócito vai desenvolver, então, o gameta feminino e masculino. Aqui eu tenho o feminino de falcíparo, o masculino de falcíparo. E aqui eu estou mostrando, então, o plasmódio vivax e um outro tipo de plasmódio ovale, o feminino e o masculino, tá? Quando a fêmea lá do mosquito anófeles grávida vai picar e ela sem nada, sem nenhum parasita, ela vai então adquirir por meio do sangue o gametócito, tá? O feminino e o masculino. Dentro do mosquito, esse gametócito, ele vai formar um macrogametócito, que é o feminino, e um microgametócito, que é o masculino, tá? Então, esse microgametócito, ele é bem parecido com o espermatozoide, né? Ele é flagelado. E ele, então, quando ele amadurecer, ele vai se encontrar com o macrogametócito e eles vão, então, dar origem a um zigoto, que aqui é chamado de ooquineto. Esse oo vem de ovo, tá? Então, esse ooquineto, ele vai dar origem a um oocisto, aqui. E esse oocisto, ele vai, então, dar origem aos esporozoítos. O esporozoíto vai ser liberado, né, quando esse oocisto for rompido, e ele vai ficar, então, na saliva do mosquito. Quando o mosquito for picar, ele vai, então, transmitir e vai continuar todo esse ciclo de reinfecção, tá? Tudo bem? Nós estamos chegando no final, tá? A gente tem a tricominíase, que é causada pela Trichomonas vaginalis, que é uma doença sexualmente transmissível, tá? E tem como sintomas infecções uretrais, né, na uretra, nos homens, e vaginais nas mulheres, tá? O modo de transmissão é o contato sexual, como eu falei, né, uma IST, uma infecção sexualmente transmissível. O uso de banheiro sem higiene, então sentar num vaso de algum lugar esquisito, né? Enfim, um lugar que não é sua casa. As meninas sabem bem disso. Compartilhamento de toalha úmida, né? Então pode ser que a pessoa esteja e se a toalha estiver úmida, você pode pegar roupa também, roupas íntimas, né? Enfim. A profilaxia, como a gente tem, pensa sempre no modo de transmissão. Se é pelo contato sexual, usar o preservativo. Se o uso do banheiro sem higiene, evitar usar banheiros que a gente vê que não tem uma condição de higiene. Se é compartilhamento de toalha, evitar compartilhar a toalha sem ser lavada antes, né? Se é também usar a roupa íntima de outras pessoas, evitar usar a roupa íntima de outras pessoas, tá? A doença do sono. Então, a doença do sono é causada pelo Trypanosoma brucei, que é um primo aí, né, digamos, de Trypanosoma cruzi. O vetor é essa mosquinha aqui, ó, que é chamada de mosquinha tsetse. Como esse nome diz, né, doença do sono, a pessoa, então, ela vai ter, no início, uns sintomas que não são muito específicos, sabe? Febre, dor de cabeça, fraqueza, a pessoa pode sentir coceira, dor nas articulações, né, dor nas juntas.
Depois de um tempo, esse parasita, então, ele alcança o sistema nervoso da pessoa, né? O sistema nervoso central. E aí a pessoa entra num segundo estágio da doença. Então, a pessoa tem confusão mental, tem um comportamento violento, convulsão, tá? O modo de transmissão, se a gente tem um vetor, é a picada, tá? Então, a picada da mosca. Mas também existem casos de mãe e filho, né? Da transmissão de mãe para filho. E do contato sexual em raros casos, mas também existe aí documentado. A profilaxia vai ser combater o vetor, né? Quando tem vetor é sempre isso. Tratar os doentes também, porque o doente, ele é um foco de infecção, né? Ele tem aquele parasita no corpo. Por fim, vamos falar da toxoplasmose, tá? A toxoplasmose é causada pelo Toxoplasma gondii, que está aqui. Geralmente é assintomático, tá? Então, a maioria das pessoas que têm toxoplasmose são assintomáticos, não tem nenhum sintoma, tá? Em raros casos, em alguns casos, pode causar cegueira, tá? E o maior problema da toxoplasmose são nas gestantes, por quê? O parasita ele consegue atravessar a placenta, tá? Então ele pode ir lá no feto e afetar o sistema nervoso desse feto, tá bom? Tem muito cuidado. O modo de transmissão vai ser a ingestão do cisto, tá? Desse parasita. Ele vai ficar. Esses cistos eles ficam normalmente nas fezes dos gatos. Tá? São hospedeiros naturais desse parasita. Todo gato tem Toxoplasma gondii. Se você tem um gato, você tem toxoplasmose, provavelmente, ou já teve em algum momento. Mas, como eu falei, é assintomático, né? Então, a maioria é assintomático. Então, E também pode ser em carnes cruas ou mal cozidas, tá? Então, tem que ter bastante cuidado. E por que eu trago, né? Então, qual a profilaxia? Medida de higiene, tá? E cuidado para evitar a alimentação, a contaminação ao lidar com os animais, cozinhar bem a carne. Por que eu trouxe, né, esse quadrinho aí? Porque porque eu gosto de gato. Então, falar que a culpa não é do gato, por quê? O cisto do toxoplasma, ele demora dias, dependendo da temperatura. Aqui no Brasil, bem calor, deve demorar uns 2 dias por aí, para poder ficar na forma infectante. Então, se você tem um gato, tenha medida de higiene, não é? Vá lá, limpe a caixinha de areia do seu gato todos os dias, porque só vai ser a forma infectante depois de alguns dias, tá? Para quem não está grávida, né? Enfim, não precisa tanto se preocupar com isso, tá? Quem está grávida, cuidado, então, ter essa limpeza, essa higienização da caixa de areia. Se tiver, né, com muito medo, usar uma máscara, usar uma luva, tá? Não ficar mexendo em jardim, porque às vezes, dependendo de onde você mora, pode ser que tenha algum gato que vai ali e faz as fezes, né? Não tem como você saber, tá? Então a culpa não é do gato, não joguem o gato na rua, coitado. O gato não tem culpa de nada. Ele não tem culpa se você é porco e não limpa a caixinha dele, né? Enfim, gente, tô jogando shade aqui à toa. Só que, enfim, não quero que maltratem os gatinhos. Bom, chegamos ao final, tá? Então eu vou pedir para vocês que façam todos os exercícios dos módulos de protozoário de algas, façam todos, tá? Qualquer dúvida, falem comigo, comentem no post, tá? Eu vou colocar para vocês também um mapa mental, um resuminho de algas. Então, eu quero desafiar vocês a fazerem um mapa mental, ou um resumo, uma ficha, o que for melhor para o estudo de vocês, sobre as doenças que a gente viu aqui de protozoários, tá, gente? São doenças muito importantes que sempre caem,
tá? Então, façam os exercícios e qualquer coisa, eu estou aqui para tirar qualquer dúvida. Nenhuma dúvida é boba, nenhuma dúvida é sem sentido, tá? Todas as dúvidas são importantes. Um grande beijo para vocês. Estou com muitas saudades, mas é isso, estamos aqui juntos, tá? Enfim, saudades e qualquer coisa, estou aqui. Vamos nos falando para vocês tirarem dúvidas, tá bom? Um beijo e até!